Boa noite. Até já, beijinho. Boa noite a todos. O meu nome é Carla Rego, sou pediatra e em nome da Else Fomose quero dar-vos as boas-vindas a este primeiro de um ciclo de 10 webinars sobre Covid-19. Esta iniciativa foi organizada pela Else Fomose em colaboração com a Ordem dos Médicos de Portugal e a Ordem dos Médicos de Moçambique e conta com o apoio do Ministério da Saúde de Moçambique. Uma palavra de agradecimento ao MISAU pelo apoio e pela confiança à missão e a toda a atividade da Else Fomose ao longo dos seus 6 anos de existência. No caso específico destes webinars, quero agradecer em particular o apoio da senhora Vice-Ministra doutora Lídia Cardoso e da doutora Bernardina Gonçalves, responsável pela formação. Pretende-se com estes webinars criar momentos de partilha do conhecimento e de experiências entre colegas de Portugal e colegas de Moçambique. Como em tudo na vida e também na saúde, aprender com a experiência e a vivência dos outros é muito importante. Os temas destes 10 webinars resultaram da troca de ideias entre colegas de Moçambique com colegas de Portugal. Outros se poderão seguir, caso haja interesse, pois estamos totalmente receptivos para que isso aconteça. Mas antes de iniciar o tema de hoje e o programa destes webinars, e antes de dar a voz aos palestrantes, gostaria de em poucos minutos dar-vos a conhecer um pouquinho da Else Fomose. E então, a Else Fomose, para quem não a conhece, eu vou já passar o primeiro diapositivo. A Else Fomose é uma organização não governamental para o desenvolvimento, como podem aqui observar, que foi fundada em 2013, tendo por base a solidariedade e a vontade de um grupo de médicos e de professores universitários portugueses. O objetivo da Else Fomose é desenvolver solidariedade científica centrada na transmissão do conhecimento de excelência e na partilha de experiências e visando a melhoria da capacitação dos profissionais de Moçambique. Toda a atividade da Else Fomose é uma atividade totalmente voluntária, pro bono, baseada na solidariedade científica. E neste momento a Else Fomose, como verão pelo slide seguinte, em 6 anos de atividade já desenvolveu 24 missões, na qual participaram 134 voluntários portugueses, apoiou estágios de curta duração a 33 profissionais de Moçambique e incentivou e apoiou estágios em instituições de prestação de cuidados de saúde em Moçambique de internos de diferentes especialidades portugueses. Para além desta atividade, a Else Fomose, como verão de seguida, tem tido a preocupação de formar, e é este o seu âmbito, formar no âmbito pós-graduado em diferentes áreas da medicina, da enfermagem, da dentária, da farmácia, e já formou mais de 3.000 alunos, bem como tem colaborado com Moçambique na formação pós-graduada em diferentes áreas do conhecimento, onde também já formou mais 3.500 profissionais de saúde de diferentes áreas. Tem a Else Fomose como objetivo, como verão de imediato, tem a Else Fomose como objetivo colaborar com Moçambique na formação, visando a prestação de cuidados de saúde de excelência. Para além da atividade formativa, a Else Fomose aceitou o desafio, depois do IDAI, em colaboração com a Ordem dos Médicos de Portugal, de recuperar, reabilitar e reconstruir o Hospital Central da Beira. No que diz respeito a estes webinars, e eu passava ao diapositivo seguinte, concretamente, eles estão inseridos num conceito, este aqui não tem motivo nenhum de aparecer, estão inseridos num conceito, isto é um pouco a panorama de Moçambique, que eu passaria de seguida, estão inseridos num conceito, e este sim, da Learn Formose. O que pretende a Learn Formose? A Learn Formose é um projeto de formação que resulta de um protocolo de colaboração entre a Else Fomose, a Ordem dos Médicos de Portugal e a Ordem dos Médicos de Moçambique, com o objetivo de desenvolver e apoiar o ensino médico pós-graduado em Moçambique, promover a partilha de conhecimento e de experiências, melhorar a formação no setor da saúde, e este é o sexto, ou melhor, é a sexta atividade
da Learn Formose destes 6 anos de atividade da nossa associação. E eu passava ao seguinte, sendo que, concretamente, no que diz respeito a estes webinars, vamos ver o programa de hoje, e antes do programa de hoje, queria partilhar convosco que este será o primeiro ciclo de 10 temas, que começam hoje e vão decorrer até 28 de maio, que pretendem ocupar 1 hora do vosso tempo das terças e quintas-feiras às 22 horas. Relembro que é gratuito, o acesso é livre e, efetivamente, o objetivo é partilha, troca de conhecimentos, com base neste protocolo entre as ordens médicas, a Health Formose e com o apoio do Ministério da Saúde. No que diz respeito a este primeiro webinar, deste ciclo de 10 temas, este primeiro webinar versará um tema um pouco abrangente, para dar um pouco um pontapé de saída, abordando a pandemia por Covid-19, a experiência de Portugal e a experiência de Moçambique, e nele participarão o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, Dr. Miguel Guimarães, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, Mestre Gilberto Manhissa, e o Dr. Filipe Frois, que é um médico especialista em pneumologia e medicina intensiva, exercendo a sua atividade no Hospital Polivalente em Lisboa e que é o coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para o Covid e um dos grandes responsáveis pelo material que tem sido desenvolvido e pelas estratégias que têm sido desenvolvidas em Portugal no âmbito desta pandemia. Quero agradecer em particular aos laboratórios Bial, que deram a honra à Health Formose de apoiar e patrocinar este primeiro webinar, sendo que a Bial tem sido um parceiro na formação diferenciada em Moçambique da Health Formose desde os nossos primeiros dias. Após esta pequena introdução, que eu achei que era importante partilhar convosco, eu passava de imediato a dar a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, Dr. Miguel Guimarães, a quem agradeço a disponibilidade para participar hoje conosco nesta partilha de experiências, porque sem dúvida alguma a Ordem dos Médicos de Portugal e o Sr. Bastonário têm tido um papel crucial em todo este processo, no incentivo de medidas, no apoio a uma série de iniciativas e no alerta no que diz respeito a traçar objetivos e trajetórias nesta situação de exceção que vivemos hoje em dia. Obrigada, Sr. Bastonário, obrigada, Dr. Miguel, a voz é sua. Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Eu quero agradecer, antes de mais, o convite que me foi feito pela doutora Carla Rego para estar aqui hoje presente nesta iniciativa que eu considero uma iniciativa muito importante. É mais uma iniciativa que junta os dois povos, Portugal e Moçambique. Realçar o trabalho que a Health Formose tem feito com Moçambique, nomeadamente em várias situações, como a Carla acabou de dizer, mas também na situação de crise pela qual Moçambique passou há pouco tempo, em que a Health Formose teve um papel importantíssimo, nomeadamente na zona da Beira. Quero também dar um cumprimento muito especial ao Dr. Gilberto Manhissa, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos moçambicano. É um grande prazer estar aqui consigo e com todos os irmãos moçambicanos que estarão certamente a assistir a este webinar. Quero dar um cumprimento também especial e agradecer aqui a presença do Filipe Frois. O professor Filipe Frois é uma pessoa bastante acreditada porque tem a felicidade de ser pneumologista, por um lado, ser um médico que mete a mão na massa, que está todos os dias no hospital, que trata doentes, que vê doentes, que consegue perceber quais são as necessidades dos nossos doentes e também dos profissionais de saúde que lá trabalham, mas por outro lado tem uma visão mais ampla, porque sendo uma pessoa que tem um doutoramento na área da saúde pública, consegue perceber exatamente o que é que nós devemos fazer neste tipo de circunstâncias, como é esta crise da Covid-19. E, portanto, o professor Filipe Frois vai seguramente fazer uma intervenção que nenhum de nós vai esquecer, e eu também não, sobre aquilo que é a evolução que a infecção teve em Portugal, como é que nós conseguimos, de facto, ter os resultados que temos neste momento, que são resultados que eu acho que são satisfatórios, são bons. O Serviço de Saúde tem conseguido responder àquilo que são as necessidades dos portugueses
e isso é parte de todas mais importante, independentemente do número de pessoas que estão a morrer com a infecção ou do número de infectados que temos em Portugal. Gostava de vos dar aqui 2 ou 3 mensagens sobre aquilo, mensagens gerais, sobre aquilo que tem sido a abordagem que o país, chamado Portugal, tem tido neste combate. Podemos falar de um combate contra um vírus, uma guerra contra um vírus, não, que é um vírus que está, de alguma forma, a causar uma ameaça global, não apenas em termos de saúde, mas também em termos económicos. E gostava de realçar 3 ou 4 aspectos que são importantes. Sem estar a falar propriamente da Ordem dos Médicos, é verdade que a Ordem tem estado muito empenhada neste combate, aliás, é o seu dever também, é ajudar o governo português a encontrar as melhores soluções para que nós possamos ter êxito daqui até ao fim, porque o fim ainda está longe. Neste momento as coisas estão controladas, mas amanhã as coisas podem começar de forma diferente, sobretudo quando estivermos na altura do inverno, em que vamos ter seguramente a gripe sazonal e simultaneamente vamos ter este vírus ainda cá, porque este vírus vai ficar endémico, ele vai ficar junto de nós, pelo menos aqui na Europa ficará com toda a certeza. Em África não sei se ele, entretanto, com a força, com a energia do sol, acaba por acalmar mais, provavelmente é isso que vai acontecer, mas aqui nos países europeus e também nos Estados Unidos, enfim, e na Ásia, ele vai se manter durante muito mais tempo e provavelmente nós vamos ter que começar a conviver com este vírus e vamos ter até encontrarmos uma solução que seja eficaz no sentido de aliviar aquilo que são as medidas restritivas que podem ser aliviadas e vão com certeza ser aliviadas a partir de maio, com muito cuidado, de forma progressiva, mas tendo sempre em mente que enquanto nós não tivermos um tratamento eficaz, leia-se uma vacina ou um tratamento para o vírus, provavelmente uma vacina, nós vamos ter que manter algumas das regras que a nossa Direção-Geral de Saúde, com a ajuda do Filipe Frois, tem implementado para conseguirmos dar a resposta necessária à nossa população. Eu gostava de salientar aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. O primeiro aspecto é que Portugal conseguiu ter esse resultado que é conhecido a nível internacional, porque soube em tempo adequado. Pode-se sempre dizer que podia ter sido um bocadinho mais cedo ou podia ter acontecido mais tarde, mas eu diria que em tempo adequado implementar algumas medidas restritivas que foram fundamentais para controlar aquilo que era o crescimento da infecção no nosso país. Eu estou a falar de algumas medidas relacionadas com, por exemplo, as reuniões com muitas pessoas, como é o caso das reuniões científicas, que em Portugal costumam juntar centenas ou até milhares de pessoas vindas de todo o mundo e particularmente da Europa, nomeadamente de Espanha e de Itália, mas também as medidas que tiveram a ver com o encerramento das escolas. O encerramento das escolas e o isolamento social que, consequentemente, nós implementamos no país, teve um impacto muito grande naquilo que foi a evolução da infecção. E por isso é que nós, neste momento, temos uma curva que está estável, está aplanada, vai se manter assim durante mais algum tempo e qualquer dia irá começar a descer. No meio disto tudo, qual foi o segredo deste sucesso? Eu ontem dei uma entrevista para um jornal inglês, o Independent, sobre esta matéria em que se falava qual foi o milagre português. Como outro dia o Presidente da República falou do milagre português. Bem, isto não é bem um milagre. O milagre, enfim, nós podemos sempre apelar aos milagres, até porque temos cá Fátima, não é? E quem tem Fátima tem direito a ter alguns milagres fora daquilo que é o habitual, mas a verdade é que o milagre foram as pessoas. O milagre foi a sociedade civil. Foram as várias instituições da sociedade civil e os próprios cidadãos que foram apontando o caminho àquilo que o nosso governo tinha que fazer. Eu dou-vos vários exemplos. Antes mesmo das escolas serem encerradas pelo governo, já as escolas médicas tinham suspendido as aulas. Por exemplo, as escolas médicas, 2 ou 3 dias antes do governo tomar esta decisão, tinham suspendido as aulas. Por outro lado, a utilização, por exemplo, de máscaras, que é uma medida complementar àquilo que são as regras definidas pela nossa Direção-Geral de Saúde, como seja a etiqueta respiratória, como seja o isolamento social
e como seja uma medida tão importante como a lavagem frequente das mãos, teve também um impacto grande que os cidadãos começaram intuitivamente a utilizar, ou seja, os cidadãos perceberam que usarem máscaras, mesmo as chamadas máscaras comunitárias, as máscaras sociais, que dão uma proteção às pessoas com quem nós estamos, ou seja, se eu estiver a utilizar uma máscara, eu estou a proteger a pessoa que está à minha frente, e se a pessoa que está à minha frente tiver uma máscara, está-me a proteger a mim. Aliás, se usarmos máscaras comunitárias, não são as máscaras cirúrgicas nem aqueles equipamentos de proteção individual que nós utilizamos nas unidades de saúde ou que as forças de segurança, os bombeiros e os cuidadores também utilizam. Estamos a falar de máscaras feitas de algodão ou poliéster, com 2 ou 3 camadas. Se eu estiver a usar uma máscara e a Carla estiver a usar uma máscara, a probabilidade de passar a infecção é inferior a 3%. Portanto, dá uma proteção bastante significativa quando as pessoas têm este cuidado. Se nós somarmos a este cuidado os outros cuidados que são genéricos e que têm sido amplamente divulgados a nível internacional, não são exclusivos de Portugal, é evidente que conseguimos ter aqui uma força grande no sentido de impedir que esta pandemia cresça de forma muito significativa. Tivemos alguns problemas, é verdade. Eu lembro que no início desta pandemia a Ordem dos Médicos recebeu muitas queixas de várias unidades de saúde reclamando mais proteções individuais para os profissionais. Muitos profissionais inicialmente começaram por não ter os equipamentos de proteção individual adequados àquilo que eram as funções que estavam a ter em determinada situação, ou no serviço de urgência, ou a lidar diretamente com doentes que potencialmente podiam ter Covid, ou até mesmo, em alguns casos, embora mais raros, de profissionais que estavam a tratar os doentes Covid. Isto foi sendo ultrapassado, mais uma vez com a ajuda da sociedade civil. A sociedade civil mobilizou-se, a sociedade civil começou a criar contas solidárias para conseguir comprar materiais como máscaras, como batas, como luvas, enfim, e outros equipamentos para ajudar o país. A indústria, os nossos empresários transformaram algumas das coisas que faziam, começaram eles próprios a produzir também equipamentos de proteção individual. Há uma empresa portuguesa que inclusivamente acabou de criar um ventilador, ou seja, um ventilador que é um ventilador que dá exatamente para este tipo de doença, ou seja, um ventilador para cuidados intensivos, e portanto o país conseguiu de facto organizar-se de forma a ter uma resposta interna, ou seja, a não estar completamente dependente, embora continuemos a ter alguma dependência, daquilo que são as compras feitas externamente, nomeadamente na China. E este aspecto é um aspecto também relevante. E por isso, quando o nosso Presidente da República fala do milagre português, fala dos profissionais de saúde, os médicos e todos os outros profissionais de saúde, fala dos profissionais das outras áreas que continuam a cuidar dos portugueses, mesmo nesta situação de isolamento social pela qual passamos, mas também fala dos cidadãos, que souberam antecipar, souberam estar à frente daquilo que eram os desafios que esta infecção nos colocava, souberam cumprir as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, deram uma resposta muito boa. O problema e o desafio que temos desde já, a partir de maio, é que no dia 1 de maio acaba o chamado estado de emergência e, ao acabar o estado de emergência, o Governo vai abrir um bocadinho as portas para que se comece a desenvolver a economia, ou seja, a ativar a economia, porque a economia, como todos nós compreendemos, vai sofrer aqui um rombo muito grande em termos de desemprego, em termos de aumento das desigualdades sociais, em termos de várias situações que neste momento podem colocar dificuldades muito grandes ao nosso país. Este desafio que temos pela frente é um desafio difícil, é um desafio que implica mudanças naquilo que são os hábitos que nós temos, nomeadamente os hábitos de trabalho. Nós vamos ter que nos adaptar àquilo que são estas circunstâncias, porque vamos viver mais uns meses, ou se calhar até uns anos, com este vírus endémico, e enquanto não tivermos a vacina, vamos ter que manter certos cuidados, e é este o desafio que vamos ter que enfrentar,
com algumas dificuldades, mas temos que ser aqui cirúrgicos, como dizem os médicos e nomeadamente os cirurgiões, isto é, cada abertura que vamos dar para aquilo que é as medidas que se seguem tem que ser devidamente calculada, tem que ser devidamente monitorizada e em qualquer circunstância pode ter que ser revertida, porque este é o desafio, é adaptar as circunstâncias no sentido de preservar a saúde das pessoas, no sentido de continuar a salvar vidas, e sobre os resultados de salvar vidas eu penso que o Filipe vai apontar alguns dados que são muito interessantes, mas também no sentido de começar a recuperar a nossa economia. E é isto que eu vos queria transmitir como introdução. Mais uma vez quero deixar aqui o meu profundo agradecimento à Carla Rego por ter tido esta iniciativa, que é uma iniciativa que é importante para todos nós, é importante para Moçambique, é importante para Portugal, é importante para debater este tipo de situações, sobretudo naquilo que é a união que nós todos devemos ter. Alguém disse que este vírus só se consegue combater se estivermos todos unidos, e não é estarmos unidos dentro de um país, é estarem todos os países unidos num objetivo fundamental, que é vencer este desafio que temos pela frente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Obrigada, Miguel, pela partilha das ideias, do conhecimento, sobretudo obrigada pela atitude que personaliza, em nome da Ordem dos Médicos de Portugal, na tomada de iniciativas, na defesa dos profissionais e no apontar caminhos a nível nacional e congregar esforços. Obrigada por esta partilha. E passava de imediato ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, Dr. Gilberto Manhissa, a quem convido a falar-nos um pouquinho do que se passa. Muito obrigada por aqui estar presente e obrigada pelo apoio nesta organização. Muito obrigado por me conceder a palavra. Boa noite a todos. Digníssimo bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, Dr. Miguel Guimarães, ilustre presidente da Health Formose, professora doutora Carla Rego, distintos senhores professores, doutores, caros colegas. Antes de nós iniciarmos a nossa intervenção, gostaríamos de solicitar um minuto de silêncio em honra do nosso colega, antigo bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, professor Dr. António Eugênio Zacarias, que faz hoje uma semana que perdeu a sua vida. Muitíssimo obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer aos médicos portugueses aqui representados pelo seu bastonário, Dr. Miguel Guimarães, por terem, na pessoa da professora doutora Carla Rego, tomado a iniciativa de partilharem conosco o seu saber na excelente resposta que tem dado à Covid-19. Sentimos-nos bastante honrados e privilegiados por termos sido eleitos para fazermos parte deste projeto. Na nossa terra existe uma palavra que se chama Kanimambo, que quer dizer obrigado. É isso mesmo que vamos dizer no fim desta declaração. Queria também saudar e acarinhar a todos os colegas por estarem presentes neste momento
em que faz o lançamento desta importante iniciativa que vai unir os médicos portugueses e moçambicanos na partilha do conhecimento e experiências. Mais ainda, quero expressar o meu profundo reconhecimento pelos que se dedicaram o seu tempo e sapiência na preparação destas conferências. O nosso muito obrigado. A pandemia da Covid-19 surge num contexto em que no mundo realizam-se mais de 100 mil voos diários, transportando acima de 4,5 bilhões de passageiros por ano, sendo os que se deslocam para e na China os que constituem o segundo mais elevado número de passageiros por país, rondando em cerca de 700 milhões. Além disso, o aeroporto da cidade de Wuhan, em 2016, contava com cerca de 21 milhões de passageiros nacionais e estrangeiros. Estes fatos ilustram como viajar e atingir os diferentes destinos do globo em tão curto espaço de tempo nunca foi tão fácil. Contudo, há necessidade de estarmos cientes dos riscos que isto comporta, como nos alerta esta pandemia. O mundo tornou-se, sem dúvida, um espaço cada vez mais pequeno. As histórias de Moçambique e de Portugal estarão sempre unidas de diferentes maneiras nos múltiplos momentos da vida dos dois países. Aos médicos, neste momento, cabe a escolha da forma como querem contribuir para a mesma. A quando da nossa candidatura para a direção da Ordem dos Médicos de Moçambique, propusemos-nos a realizar, entre outras atividades, melhoria da qualidade da formação do médico moçambicano, oferecer cursos de educação médica contínua, desenvolvimento de atividade de pesquisa, estabelecer ou fortificar as relações interinstitucionais, quer nacionais, quer internacionais. A realização deste webinar enquadra-se na concretização de parte das nossas ambições. Queremos reiterar que, por nossa parte, estamos dispostos a aprofundar e solidificar o nosso elo com a Health Formose, com a Ordem dos Médicos de Portugal, bem como com outros parceiros internacionais para outras interações e benefícios mútuos. Neste momento estão contabilizados 46 casos positivos da Covid-19 no nosso país. O primeiro caso anunciado por Sua Excelência, o Ministro da Saúde, no dia 22 de março deste ano corrente, será que esta velocidade irá se manter e a taxa diária de contágio irá aumentar nos próximos dias e semanas? A segunda hipótese é mais provável. Assim sendo, uma das ferramentas fundamentais para o combate à Covid-19 é o conhecimento. E estes cursos apresentam-se como uma oportunidade única na preparação dos médicos moçambicanos. Por isso, como Ordem dos Médicos de Moçambique, incentivamos aos nossos colegas para que tirem o máximo proveito desta formação e desejar que estas aulas tragam mudanças positivas no nosso nível de preparação para a pandemia da Covid-19. E muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Muito obrigada pelo seu testemunho e, sobretudo, pela confiança e pelo apoio nesta partilha de conhecimentos entre todos nós, que sem dúvida alguma trazem benefícios de parte a parte. E porque o que se pretende é precisamente a troca de experiências e a troca de conhecimento, eu creio que todos os participantes nesta sessão, e são perto de 400, sabem que têm um bate-papo onde podem colocar as suas questões, colocar as suas dúvidas.
Quero agradecer aos senhores bastonários de Portugal e de Moçambique a honra que deram à IELTS FOMOS para estar nesta primeira sessão, que é um pontapé de saída para uma série de outras que vão permitir uma discussão científica mais aguerrida, mais empenhada. Quero agradecer, em nome da IELTS FOMOS e em nome de todos os médicos, o papel que têm desempenhado como entidades orientadoras das atitudes nesta situação de pandemia. A IELTS FOMOS conta convosco para aquilo que está sempre disponível para fazer, que é formação, formação, formação de qualidade, de parte a parte e partilhando experiências. E posto isto, eu ia passar a palavra então ao Sr. Professor Filipe Frois. Como o Dr. Miguel já teve a oportunidade de referir, o professor Filipe Frois tem um doutoramento na área da saúde pública, sendo um pneumologista intensivista que está no terreno, mas que nesta pandemia do Covid tem tido uma particularidade, é que está na crista da onda, porque está diretamente envolvido em tudo quanto é elaboração de protocolos, políticas de saúde em período de pandemia, nomeadamente neste caso concreto da SARS-CoV-2, uma vez que faz parte, como elemento da Ordem dos Médicos, do gabinete de crise do Ministério, da Direção-Geral de Saúde de Portugal. Se há alguém que tem experiência, se há alguém que tem capacidade para nos falar sobre este tema com conhecimento de causa, esse alguém para dar este pontapé de saída abrangente é o professor Filipe. Obrigada, passo-lhe a palavra. Então, boa noite, muito obrigado pelo honroso convite, um agradecimento muito grande à professora Carla Rego pela oportunidade de estabelecer esta parceria, esta troca de experiências entre dois povos irmãos, o povo português e o povo moçambicano. Eu tenho uma pequena comunicação de cerca de 20 minutos e vou começando a pôr os meus slides para irmos ganhando tempo. E de qualquer maneira, o que eu vos posso dizer é que nós estamos, chamemos-lhe assim, numa guerra, e nesta guerra o exército são os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são o exército de combate, apoiados numa sociedade civil que tem que estar unida. Dentro dos profissionais de saúde há muitos grupos profissionais, são todos fundamentais e, indiscutivelmente, as ordens profissionais são essenciais e dentro destas a Ordem dos Médicos. E daqui o meu caloroso cumprimento ao professor, ao Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, e ao Dr. Manhissa, da Ordem dos Médicos de Moçambique. O que eu vos posso dizer é que em Portugal o nosso bastonário da Ordem dos Médicos teve um papel essencial no combate à pandemia da gripe, não só pela sua antecipação e criação de um gabinete de crise dentro da Ordem dos Médicos, o qual depois forneceu vários elementos para a Direção-Geral da Saúde e para o Ministério da Saúde, e portanto teve um papel na procura de soluções, na identificação de problemas e sobretudo na antecipação. E há dois aspectos que têm que ser realçados na antecipação do nosso bastonário da Ordem dos Médicos em Portugal no combate à pandemia. Foi a Ordem dos Médicos de Portugal a primeira entidade a estabelecer normas que vieram a limitar o agrupamento de populações, nomeadamente através do aconselhamento para a suspensão dos congressos médicos, e teve um papel essencial, como já foi referido, na utilização generalizada das máscaras. Máscaras quer a nível da utilização dos EPIs nos estabelecimentos de saúde, quer sobretudo e mais importante, máscaras não médicas, máscaras comunitárias na população, que têm um papel essencial na complementação com as outras medidas, porque as máscaras não podem ser usadas isoladamente, têm que ser vistas como uma medida complementar à higiene, ao distanciamento e à etiqueta respiratória e à lavagem das mãos, como um papel essencial na diminuição da propagação do vírus na comunidade. Sem mais e mais delongas, vou então tentar falar da experiência de Portugal, começando por recordar que esta é a primeira pandemia a nível mundial por um vírus da família dos coronavírus. Nós tivemos já várias pandemias e todos nós nos lembramos certamente de pandemias pelo vírus influenza, pandemias da gripe. De qualquer maneira, as pandemias fazem parte da história da humanidade, digamos assim, representam um desafio perpétuo na história da humanidade e esta é a primeira a coronavírus. Muitas vezes as pandemias originam-se por micro-organismos, neste caso um vírus, que atravessa a barreira das espécies. Ele vivia no animal, vivia provavelmente num vampiro no morcego,
e, através ou de um hospedeiro secundário, conseguiu passar a barreira das espécies para o homem e provocar doença no homem. Ele tem uma constituição muito simples, de cerca de 120, 130 nanómetros e 30 mil bases, e tem uma glicoproteína, que é um espigão, que serve de chave, que procurou e encontrou uma fechadura nas nossas células humanas, que é o receptor ACE2, em que ele, por fortuito da sorte, conseguiu ligar-se e entrar nas nossas células e replicar-se. Eu digo que é a 7ª estirpe de coronavírus que provoca doença no homem, porque nós tivemos 4 que fazem parte dos quadros respiratórios banais nas crianças e nos adultos. Tivemos a 5ª que provocou um surto de 2002 a 2004, que era o SARS, de Severe Acute Respiratory Syndrome, CoV. Este surto foi considerado extinto em 2004, mas como este novo vírus é muito parecido com este, adotou o mesmo nome e chama-se SARS-CoV-2, porque este 2002-2004 foi o SARS-CoV-1. E tivemos um surto que se iniciou em 2012 na Arábia Saudita, que é o Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, que embora nos últimos anos tenha tido uma expressão muito limitada, ainda não foi considerado extinto. Temos que ter a noção que nós estamos a viver uma pandemia, e as pessoas às vezes gostam de fazer comparações entre pandemias, diferente das pandemias anteriores. Nós tivemos em 2009 uma pandemia da gripe A, H1N1, que se iniciou no México, se bem se lembram, e tivemos há 100 anos, e a nossa memória, e sobretudo a memória dos nossos antecessores, lembra-se da gripe espanhola, e nós estamos a verificar que esta pandemia, a coronavírus, é mais transmissível e tem maior mortalidade. E temos que enquadrar esta mortalidade num outro contexto, é que é mais mortal do que a pandemia da gripe espanhola de há 100 anos, mas nestes 100 anos nós fizemos enormes avanços tecnológicos, nomeadamente em fármacos, em infraestruturas, que há 100 anos não existiam. Portanto, esta pandemia é um vírus extremamente que se transmite com muita facilidade e extremamente danoso para a vida humana. Como sabem, a situação iniciou-se na cidade de Wuhan, na província do Hubei, na China, no final do ano passado. Eventualmente há dúvidas se não se terá iniciado antes, mas foram detectados os primeiros casos de pneumonia viral em várias pessoas que tinham como link o facto de trabalharem no mercado de alimentação, e peixes na cidade de Wuhan, e este mercado foi fechado no dia 1 de janeiro, o primeiro óbito foi verificado no dia 9 de janeiro, mas no dia 7 já tinha sido identificado este novo micro-organismo, pela semelhança com o SARS-CoV inicial de 2002-2004, chamou-se SARS-CoV-2, e por volta do dia 15 de janeiro a sua sequência genómica foi sequenciada, e isto permitiu o desenvolvimento dos famosos testes de biologia molecular, a polymerase chain reaction, que nós agora usamos e que é indispensável para fazer o diagnóstico da situação. Só para nós termos uma ideia do que é que isto representa em avanços tecnológicos, em 2002, quando foi o surto do SARS-CoV-1, demoraram 5 meses a conseguir identificar o vírus nessa altura. A cidade de Wuhan entrou num grande confinamento, num grande isolamento, numa grande quarentena. Esta quarentena teve um impacto enorme na transmissão da doença na comunidade e vai condicionar que por volta de finais de fevereiro o número de casos já seja bastante reduzido, mas nós não podemos esquecer que a cidade de Wuhan é um grande entreposto comercial, mais ou menos no meio da China, e que nesta altura, antes até do confinamento, cerca de 3.500 pessoas chinesas saíam de Wuhan em voos transcontinentais. E é precisamente o movimento das pessoas que vai condicionar a disseminação da doença em todo o mundo e que vai, embora a situação em Wuhan já estivesse controlada, condicionar o aparecimento da pandemia que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. Neste momento, este é o ponto da situação em termos de atividade pandémica no mundo. Isto é um mapa que é feito, atualizado todos os dias por um dos mais prestigiados centros a nível mundial, que é o Johns Hopkins, onde nós vemos que o epicentro da situação já não está na China, o epicentro da situação está na Europa e nos Estados Unidos. Existe um outro sítio, um outro site que monitoriza a atividade mundial com muito rigor e muita precisão, que é o World Meter, e neste local, que eu depois vou apresentar alguns dados à frente, vemos que Portugal, em número de casos confirmados, é o 16º país a nível mundial, e Moçambique está na posição 165.
O que nós temos então, fazendo um ponto da situação a nível mundial, antes de entrarmos na situação em Portugal, é dizer-vos que temos neste momento, em termos de casos confirmados, cerca de 2,7 milhões de casos e estamos a aproximar dos 200 mil óbitos, o que significa uma taxa de letalidade a rondar os 7%. Temos mais de 210 países e regiões especiais já atingidas, daí a razão da pandemia. O epicentro está nos Estados Unidos e na Europa, todos os países europeus já estão atingidos. O primeiro país, neste momento, a nível mundial, em número de casos, é os Estados Unidos da América, que se aproximam de 1 milhão de casos e dos 50 mil óbitos, e se estabelecermos a divisão entre o número de óbitos sobre os casos confirmados, temos uma taxa de letalidade a rondar os 5,7%. Os restantes países são todos países europeus. Dentro da Europa, o primeiro na Europa e o segundo no mundo é a Espanha, portanto vizinho de Portugal, com 213 mil casos e 22 mil óbitos, uma mortalidade de 10,4%, a seguir a Itália, que foi por onde entrou o surto na Europa, foi precisamente na cidade de Milão, no norte da Europa, porque precisamente havia voos diretos do AN para esta cidade, com aproximar-se 190 mil casos e os 25 mil óbitos. Depois temos a França, com 160 mil casos e 21 mil óbitos, todos estes países com mortalidades superiores a 10%, e depois o quinto país é a Alemanha, com 151 mil casos e cerca de 5 mil óbitos e uma mortalidade inferior a 3,5%. Estas diferenças de mortalidade prendem-se com vários fatores, entre eles o número de testes de diagnóstico realizados e a população onde é testada. Por exemplo, na Itália, eles praticamente só testavam os doentes que tinham necessidade de internamento hospitalar, e destes é evidente que a mortalidade era mais alta. Os alemães fizeram uma utilização muito mais alargada e extensa dos testes, nomeadamente a nível da população, e, portanto, detectaram muitos casos ligeiros, e são precisamente estes casos ligeiros que vão depois condicionar uma diluição da taxa de mortalidade. Mas a pandemia tem, se por um lado tem um grande problema de saúde pública, provocou que o mundo tivesse que parar e ficasse confinado em casa, e passou-se de uma pandemia em termos de saúde pública para um pandemónio económico. E daí a importância de nós rentabilizarmos todas as medidas de contenção da doença para, com maior celeridade, conseguirmos reabrir lentamente os países para que o prejuízo económico não tenha mais impacto que a doença. E temos imagens fascinantes deste impacto económico a nível mundial. Temos aqui a Estátua de Liberdade sobre oxigênio, temos uma imagem fabulosa de Nova Iorque vazia, e Nova Iorque é considerada atualmente a capital do mundo Covid, porque em Nova Iorque é que é o maior epicentro dentro dos Estados Unidos. Temos uma imagem da Espanha, da Península Ibérica, a representar a grande depressão económica condicionada pela pandemia, e temos uma imagem de uma revista portuguesa, que é o Time Out, que já não é Time Out como nós estamos em causa, é o Time In, e nós somos os heróis que têm que ficar no lar. Esta é a situação ao dia de hoje de Portugal. Nós temos um dashboard que é atualizado diariamente com a informação praticamente bastante extensa, não total, mas bastante extensa, da situação em Portugal, com cerca de 22 mil casos, um aumento de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, de 371, um aumento correspondente a 1,7% dos casos, e este aumento tem-se vindo a diminuir paulatinamente nos últimos dias. Temos cerca de 820 óbitos, com um acréscimo em relação a ontem de mais 35, e depois temos dois parâmetros essenciais na caracterização da evolução epidemiológica em Portugal, porque são estes os parâmetros que estão menos dependentes da variabilidade resultante do número de testes efetuados, da população que é testada, do facto de haver falhas ou não de registros e do efeito fim de semana, porque durante o fim de semana há sempre menos testes. E refiro-me a dois parâmetros essenciais, que são a taxa, o número de internamentos em Portugal, em doentes com Covid, são as chamadas enfermarias Covid, e nós vemos que praticamente há 7, 8 dias há uma diminuição mantida deste valor. Este valor hoje são 1.095 pessoas, com um decréscimo de 51 em relação à véspera, a ontem, e aqui a cor de laranja, o número de doentes internados em cuidados intensivos, em que também se vê, embora o decréscimo seja menor, que neste momento estão 204, menos 3 em relação a ontem, que eram 207, e que todos os dias, lentamente, estas duas taxas têm vindo a diminuir. Ou seja, o que nós verificamos é, e há uma decalagem temporal entre as diferentes incidências, temos
uma estabilização ou uma ligeira diminuição dos novos casos e a acompanhar essa diminuição temos uma diminuição do número de internamentos e uma diminuição dos doentes internados em cuidados intensivos. Portanto, tudo isto aponta para uma diminuição da atividade epidémica em Portugal. E são estes dados que fundamentam o ponto da situação epidemiológica em Portugal e é evidente que resultaram de um esforço muito grande da organização dos serviços de saúde, da declaração de estado de emergência e do confinamento de um país com um profundo impacto económico, mas temos de ter em atenção que se as pessoas não sobreviverem e não estiverem aptas para trabalhar, o impacto económico posterior será muito mais elevado, ou seja, tivemos que investir para salvar as nossas vidas, para salvar a atividade económica futura do nosso país. É evidente que nós não podemos comparar os países com base nos números de casos, temos que utilizar uma métrica comum a todos os países e existem também disponíveis na internet vários sites que permitem esta comparação com base, por exemplo, em métricas populacionais tais como milhões de habitantes. E nós aqui o que vemos neste primeiro gráfico à esquerda é que os países europeus não estão todos no mesmo momento da atividade pandémica e que, por exemplo, Portugal em relação à média europeia tem mais casos confirmados que a média europeia. Portanto, nós ainda estamos numa fase mais anterior que a generalidade dos países da União Europeia. Há países que vão mais à frente de nós, como é o caso da Áustria, da República Checa, por exemplo, a Itália, que já esteve bem mais alto do que nós, neste momento já está numa fase mais descendente, onde entrou, e nós em média estamos 3 semanas atrás da Itália, e a Espanha, que ainda tem um valor elevado e superior ao nosso, mas como vocês podem ver já está a diminuir o número de novos casos. Mas não nos interessa só o número de novos casos, interessa-nos sobretudo o impacto destes casos, e isso é medido pela mortalidade. Temos aqui um gráfico de mortalidade a nível mundial, onde se vê, por exemplo, diferentes valores, e temos aqui a nível europeu, onde nós podemos constatar que a nossa mortalidade por milhão de habitantes ronda os 80 e que é um valor já inferior ou abaixo da média europeia. Portanto, Portugal, apesar de ter tido casos ainda acima da média europeia, o número de óbitos foi bastante inferior à média europeia. Para nós percebermos as medidas que temos a adotar para reduzir a transmissão na comunidade e reduzir o impacto desta doença na comunidade, temos que perceber como é que ela se transmite. E ela transmite-se pelo ar, pela via aérea, através de vírus que vão incorporados nas gotículas que nós eliminamos pelas gotículas respiratórias, quando nós cantamos, falamos, tossimos, espirramos. Elas vão incorporadas nessas gotículas e pelo seu diâmetro ser superior a 0,5 micras, elas são em condições habituais sujeitas à ação da gravidade e vão se depositar até, vá lá, 1 metro, máximo 2 metros de distância da fonte emissora. E portanto daí a importância da utilização, por exemplo, das máscaras e da etiqueta respiratória, porque se nós cobrirmos a boca e o nariz ao tossir e ao espirrar, estamos logo a limitar o número de gotículas infectadas que vamos transmitir. Temos também de ter o conhecimento que não há doença pelo facto de contactarmos com o vírus. Só quando o vírus contacta com a nossa mucosa da boca, do nariz e dos olhos é que há doença. Portanto, nós podemos ter vírus na nossa roupa, vírus nas nossas mãos e não estamos doentes nem infectados. O risco de estarmos doentes é quando levamos as nossas mãos à cara, nomeadamente à boca, ao nariz e aos olhos, e passamos as gotículas infectadas para a nossa mucosa da boca, do nariz e dos olhos, o que realça a importância da lavagem das mãos, na maior parte das vezes antes de mexermos com utensílios comuns, como telefones, botões, teclados de computador e sobretudo antes de tocarmos na nossa cara. Também para evitar a partilha de saliva, de gotículas com outras pessoas, nós nesta altura não devemos partilhar talheres, copos, toalhas de higiene pessoal. E se nós mantivermos um distanciamento entre as pessoas infectadas e as pessoas sãs superiores a 2 metros, habitualmente isto será uma distância de segurança que fará com que a projeção das gotículas não atinja outras pessoas. Portanto, se nós atuarmos com este conhecimento, e já foi aqui referida a importância do conhecimento, nós temos muito mais capacidade de atuar de maneira a evitar o desenvolvimento de cadeias de transmissão na comunidade e de progredir a doença. A nossa estratégia, e esta é o slide da estratégia
que está subjacente a toda a atuação do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Parece um slide com pouca informação, mas é o esquema 80-15-5. Foi esta a estratégia que foi montada em Portugal, eu no slide a seguir desenvolvo melhor, e que que motivou a organização da resposta organizacional e assistencial, que até agora tem dado capacidade, tem demonstrado capacidade para lidar com a situação, e nós podemos dizer que tivemos uma capacidade que esteve à altura das necessidades e que neste momento temos até uma reserva suficiente para um aumento, um acréscimo da atividade que esperemos que não volte a acontecer. E esta estratégia baseia-se precisamente no conhecimento de que 80% das pessoas vão ter uma evolução muito favorável e que não precisam de internamento hospitalar, podem ser seguidas em casa. A única característica destas pessoas que estão em casa é ter que aderir às medidas de etiqueta respiratória e de higiene e de confinamento, de maneira a evitar a propagação da doença a outras pessoas, e estarem com vigilância, ou autovigilância, que é o próprio que efetua, ou vigilância ativa por um profissional de saúde, de maneira a, de uma forma muito simples, nós identificarmos critérios de gravidade, nomeadamente dificuldade respiratória, febre persistente, reaparecimento da febre, dispneia em repouso, entre outros critérios que eu posso apresentar mais à frente, para então sim, nessa altura, irem ao hospital. E nós sabemos que, em média, dos 100% das pessoas afetadas, 15 vão necessitar de internamento em enfermaria por uma pneumonia ou uma reação inflamatória a nível pulmonar, e o grosso do trabalho vai resultar dos 5% de doentes que vão necessitar de internamento em cuidados intensivos, e estes doentes condicionam a habitual ruptura dos serviços de saúde. Mas se nós conseguirmos evitar que o grosso dos doentes forem aos serviços de saúde e os hospitais tiverem uma capacidade alargada de resposta, nós estamos em condições de garantir que as pessoas que vão ao hospital são vistas em tempo adequado e em estratificação de gravidade que garante identificar quem precisa de ser internado em enfermaria, quem precisa de ser internado em cuidados intensivos, e isto faz com tempo, com condições e com segurança. E, portanto, toda a nossa resposta baseou-se nestes dois critérios. E ao termos uma resposta baseada nestes critérios, e está aqui basicamente o fluxograma que condicionou a estratégia nacional, nós temos que ativar não só a rede hospitalar e, como tivemos mais tempo, tivemos um benefício de 3 semanas em relação à Itália, 2 semanas em relação à Espanha, nós tivemos a possibilidade, e fizemos-lo, a meu ver, bem, de ativar e de envolver os cuidados de saúde primários, que se revelaram essenciais precisamente na identificação, na monitorização e no seguimento dos 80% de doentes que não precisam do hospital, mas que têm que estar em casa, em segurança, sob vigilância. E foi desenvolvida em Portugal uma plataforma para esse seguimento que se chama Trace Covid. Portanto, grosso modo, como é que isto funciona em Portugal? Estabelecemos os critérios de definição de caso e, através dos critérios de definição de caso, os doentes ligam para a nossa entrada no Serviço Nacional de Saúde, que é uma linha telefónica, que é chamada linha SMS 24, que faz a confirmação dos critérios de diagnóstico e a estratificação de gravidade. E de acordo com a gravidade eles podem ter vários caminhos. Podem ir imediatamente para o ambulatório, onde depois serão seguidos por médicos de cuidados primários, os médicos clínicos gerais. Podem ser enviados para um ADCC, que quer dizer área dedicada ao Covid na comunidade, se há dúvidas sobre a gravidade da situação, se há dúvidas se alguma comorbilidade possa estar descompensada, onde são vistas por profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que depois, de acordo com a estratificação da gravidade, ou mantêm em ambulatório e em seguimento em ambulatório, geralmente em vigilância ativa por um profissional de saúde, ou enviam para o serviço de urgência dedicado, que é a área dedicada ao Covid, serviço de urgência, que em Portugal rapidamente arranjou o nome de Covidário. E aqui, nesta situação,
no ADC-SU, portanto, área dedicada ao convite serviço de urgência, nós temos logo uma avaliação clínica e laboratorial que permite que os doentes façam testes de confirmação diagnósticas por biologia molecular e a estratificação de gravidade. Muitas vezes estes doentes fazem todos raio-x, alguns até farão tomografia axial computadorizada por TAC. Esta avaliação clínica, laboratorial e imagiológica com confirmação dos casos permite identificar populações sem critérios de internamento que regressam ao ambulatório, onde serão seguidas pela plataforma Trace Covid, e os doentes com critérios de gravidade serão internados em enfermarias Covid, onde serão monitorizadas a sua situação clínica e identificação precoce de formas graves, de maneira a serem referenciados para unidades de cuidados intensivos Covid. Alguns terão uma evolução favorável e poderão continuar o tratamento em casa e terão alta precoce, e outros terão necessariamente critérios de cura dentro da enfermaria hospitalar e terão alta hospitalar. Todo o protocolo, e isto foi um outro aspecto que a experiência de Portugal pode ser útil para Moçambique, nós tentamos que sociedades científicas em áreas específicas de intervenção desenvolvessem o seu conhecimento e a sua monitorização. E todo o seguimento de doentes em cuidados intensivos é feito pelas autoridades de saúde, como é lógico, mas em estreita colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, que está permanentemente a atualizar as normas de atuação e é responsável até pela gestão das camas e pelo alargamento das unidades de acordo com as necessidades. Estes são os critérios, alguns dos critérios que nós estabelecemos neste circuito clínico dos doentes e, portanto, estão englobados num documento de acesso público e livre que está no site da Direção-Geral da Saúde, www.dgs.pt. Esta é a norma 004/2020 e esta é todo o racional da estratégia de abordagem dos doentes na fase de mitigação, que pretende precisamente abordar o doente no conceito de 80-15-5. E o que nós verificamos é que se nós tratarmos bem estes doentes, provavelmente nem sequer 15 precisarão de internamento, provavelmente 12 a 10% só precisarão de internamento, e se nós tratarmos bem estes 12 a 10% de internamento em enfermaria, estes doentes provavelmente já não é 5% que irão para os cuidados intensivos, mas um número muito mais baixo, 2 a 3%. E, portanto, investir na segurança, investir no diagnóstico, no tratamento compensa em termos de evolução clínica e em termos de alocação de recursos diferenciados, tais como os cuidados intensivos. Estas tabelas estão aqui, estão todas documentadas na norma 004/2020, assim como algumas propostas terapêuticas. Quase a terminar, nós temos ouvido falar pelo Sr. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde da importância do testar. Nós em Portugal temos vindo a aumentar, e isto também, diga-se passagem, o nosso bastonário insistiu sempre muito junto às autoridades oficiais da importância do testar, e nomeadamente os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde são vítimas da doença e são vetores de transmissão. Portanto, se nós estamos na linha da frente a ver os doentes, somos nós muitas vezes corremos mais riscos de contrair a doença, e daí a importância do equipamento de proteção individual para cada situação, mas quando nós estamos doentes, porque há indivíduos que acusam positivo e têm formas muito ligeiras ou assintomáticas, nós também podemos ser focos de transmissão, não só na nossa família, mas inclusivamente a outros colegas e outros doentes. E, portanto, o rastreio dos profissionais de saúde, se houver condições para isso, é essencial, e foi também uma medida precocemente identificada pela Ordem dos Médicos de Portugal, e em particular pelo seu bastonário, para precisamente evitar que o alastramento da doença tivesse mais impacto, quer nos profissionais de saúde, quer na transmissão aos doentes. E nós facilmente percebemos a importância do testar. Esta doença é um iceberg. Temos uma grande percentagem de doentes com formas muito ligeiras ou assintomáticas e só muitas vezes são identificados pelo teste. E é precisamente essa a grande vantagem do teste, é identificar estes doentes que não sabem que sequer estão doentes e que são transmissores e que andam na comunidade. Qual é o problema desta estratégia? É a disponibilidade a nível mundial dos diferentes testes de diagnóstico e, portanto, nem sempre há possibilidade de adaptar às nossas necessidades
aquilo que é possível comprar no mercado internacional. E, portanto, temos que estabelecer prioridades. Nós, em Portugal, desde março, temos vindo a adquirir e até cada vez mais a fazer autonomamente testes, e isto foi um passo muito importante também na estratégia portuguesa, foi caminhar para a autossuficiência em testes de biologia molecular. Várias faculdades, vários institutos começaram a fazê-lo, nomeadamente a academia, e isto revela bem a importância da sociedade civil, e este aumento da capacidade em Portugal permitiu que cada vez mais nós tenhamos capacidade de resposta autónoma. Mas nem sempre isto é possível, mas se nós tivermos capacidade de conter a população ou os casos suspeitos, se eles estiverem contidos em confinamento também não transmitem e também indiretamente estamos a quebrar as cadeias de transmissão na comunidade. Tem-se falado muito em tratamentos farmacológicos para o vírus e tem havido imensos artigos publicados com vários medicamentos. De qualquer maneira, à medida que o epicentro da doença se deslocalizou da China para a Europa e para os Estados Unidos, as metodologias científicas clássicas de identificação de novas indicações para fármacos antigos têm sido implementadas, e isto faz com que neste momento só faça sentido recomendar alguns fármacos com base em ensaios clínicos que permitam conciliar dois aspectos essenciais: a vantagem do fármaco, a sua efetividade, comparativamente com outros, para não haver dúvidas se a eficácia se deve mesmo a este fármaco ou à terapêutica de suporte, e um outro aspecto essencial que já se verificaram em alguns casos, que é a sua segurança. Nós neste momento temos vários ensaios a nível mundial a decorrerem, os mais importantes. Um é conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que é o Solidarity, e temos um coordenado por instituições francesas, o INSERM, que é o Discovery. E basicamente os fármacos que estão a ser mais testados neste âmbito é o Remdesivir, que atua na RNA polimerase, o Lopinavir, Ritonavir, que também atua na RNA polimerase, o interferão beta-1A, a hidroxicloroquina ou cloroquina, que pode ter um efeito imunomodulador e pode igualmente perturbar a entrada do vírus na célula. De qualquer maneira, alguns destes fármacos utilizam-se, e nós utilizamos alguns em Portugal, no âmbito de protocolos clínicos, com a monitorização da eficácia e da toxicidade, mas temos que ter a noção que até o momento nenhum fármaco provou ser eficaz em ensaios controlados e ensaios clínicos com rigor. Vários estudos estão a decorrer, previsivelmente os resultados estarão disponíveis em breve. Para terminar, dizer e até reforçar algumas das ideias que já foram expressas pelos bastonários da Ordem de Moçambique e da Ordem de Portugal. O que é fundamental para atuar a este nível é o conhecimento, e eu relembro as palavras do pai da medicina moderna, que curiosamente faleceu há 100 anos, no dia 29 de dezembro de 1919, com a pandemia da gripe espanhola, que foi William Osler, e ele disse que a medicina é a ciência do incerto e a arte da probabilidade, e portanto nós temos que saber decidir na incerteza e temos que muitas vezes atuar de acordo com a maior probabilidade de fazer bem. E temos que ter a noção que numa pandemia com um tempo tão curto, nós temos que decidir com os dados que temos no momento. Nós não podemos estar à espera de 6 meses, 7 meses, pelo resultado de um exame, de um estudo, para então decidir na altura, quando nós muitas vezes temos que atuar é no momento. E que, se há alguma coisa que nós aprendemos, o milagre no combate à pandemia, muitas vezes, e isto também é um recado especial a um país como Moçambique, que não está na compra de equipamento muito sofisticado ou de grandes organizações. O milagre no combate à pandemia está na prevenção. É aqui que se joga o resultado final do combate à pandemia, na prevenção. E aqui na prevenção todos podemos fazer parte da solução. Temos também que perceber que nós temos que adaptar o nosso esforço a cada um do momento. Nós não vamos ter uma pandemia para 2, 3 meses, provavelmente vamos ter uma ameaça pandémica que vai demorar meses ou eventualmente um ano e meio, portanto nós temos que ver isto numa perspectiva de uma maratona. Isto não é um sprint, é uma maratona, e portanto temos que adaptar o nosso esforço, os nossos recursos e as nossas atitudes de acordo com o momento, assegurando a proporcionalidade. E é evidente que temos que atuar de uma forma coordenada, em que a transparência é essencial, o envolvimento de todos, e cá está, dos profissionais de saúde, da sociedade civil,
das ordens profissionais, das autoridades do governo, é tudo fundamental e temos que ter a humildade de perceber que podemos enganar, é normal enganarmos e que temos que submeter-nos continuamente a um processo de avaliação e melhoria contínua. E temos para todos nós, sobretudo para quem toma decisões, este grande desafio que é liderar na incerteza. Para terminar, só queria dizer-vos que aqui na pandemia, se dúvidas houvesse sobre a importância de cada um de nós na vida dos outros, na pandemia fica tudo esclarecido. A segurança de cada um depende da segurança de todos. É o exemplo da máscara, é o exemplo da prevenção. Eu, ao usar uma máscara, protejo o outro ao usar uma máscara protege-me a mim. A minha segurança, eu sou responsável por ela, mas eu, ao executar e cumprir as medidas da minha segurança, estou a proteger os outros. Os outros, quando são responsáveis pela sua segurança, também estão a ter impacto na minha segurança. O todo é maior que a soma das partes. E, portanto, temos de estar todos unidos pelo mesmo fim, combater a pandemia e sermos todos coerentes, solidários na prevenção, tendo a certeza que haverá vida depois do coronavírus, depois do DC, depois do coronavírus. Para terminar, este é o meu último slide, tomei a liberdade de vos deixar aqui alguns links úteis para irem buscar muito da informação que está nesta minha comunicação, que será disponibilizada à professora Carla Rego. Temos aqui o site da Direção-Geral da Saúde, que tem todas as normas, todas as informações, toda a regulamentação que nós estamos a aplicar em Portugal. Temos depois um site muito importante de Máscara para Todos, com informação sobre a importância da máscara, como fazer máscaras, como reutilizar máscaras, que é o https mascaraparatodos.info. Temos um grande sítio de vigilância da atividade a nível nacional e global, que é o Worldometer. Temos também muitas recomendações, muita guidance no site da WHO e também para informação local, como é lógico, não podia deixar de chamar a atenção para a informação a nível do Ministério da Saúde de Moçambique, nomeadamente o site Covid-19, fica atento. Termino a minha apresentação e stop sharing e fico à vossa inteira disposição para qualquer dúvida que tenham e que eu possa esclarecer. Muito obrigada, professor Filipe. Há imensas questões aqui colocadas e agora vamos realmente entrar numa parte que permite a participação de todos, que é levantar ao professor Filipe, predominantemente, mas não só, algumas das questões que os colegas aqui colocaram, tendo por base as suas preocupações. E eu começo logo por uma que o Egas pergunta: que lições tirar perante o comportamento do vírus na Europa, América e África? O porquê da evolução lenta na África Negra? Olha, não se sabe bem, ainda já se sabe muito do vírus, é evidente. Nós estamos a lidar com uma doença que tem 3 meses e meio, 3 meses e 4 semanas, quase 4 meses, mas ainda é muito aquilo que nós não sabemos. E provavelmente a temperatura, nomeadamente a umidade relativa no ar, poderá ter impacto na duração e na sobrevivência do vírus nas superfícies comuns e poderá ter repercussão na diminuição das cadeias de transmissão na comunidade e provavelmente poderá poupar o continente africano destas taxas de disseminação mais elevadas nos países mais frios e com umidade mais elevada, como se verifica no continente europeu e no continente americano. De qualquer maneira, serão dados certamente que precisam de ser avaliados, até porque há um dado que tem que ser realçado: nós temos maior capacidade de diagnóstico e ao termos mais capacidade de diagnóstico, se calhar também temos maior capacidade de detectar mais casos e entre esses casos, os casos assintomáticos ou pouco sintomáticos, poderão passar despercebidos em locais onde não se faça tantos testes de diagnóstico. Claro. Outra questão: profissionais de saúde que lidam com pacientes imunocomprometidos, pós-transplante ou oncológicos, não deveriam ser retirados da linha da frente? Olha, qual a sua opinião? Isso é uma pergunta que também se fez em Portugal e é preciso termos a noção que nós em Portugal estabelecemos circuitos dedicados ao Covid e não Covid. Muitas vezes, e para entrar nestes circuitos, os doentes têm que fazer muitas vezes testes para termos a certeza que não temos um doente com Covid numa zona não Covid. E o que é que nós habitualmente fazemos?
as pessoas que estão alocadas às áreas dedicadas ao não-Covid, nós colocamos aí os profissionais de saúde com fatores de risco para doença mais grave. Portanto, é uma maneira de os protegermos. E muitas vezes nós trabalhamos aquilo que se chama em espelho, que faz com que as pessoas trabalhem uns dias e depois sejam rotativamente em casa para fazer pandan com a outra equipa. E independentemente disto tudo, há um aspecto essencial que é, perante qualquer situação, os nossos profissionais de saúde têm que utilizar equipamentos de proteção individual. Isto significa uma coisa tão simples como, em áreas não Covid, eu não refiro a áreas Covid, que aí tem que se utilizar uma parafernália de equipamento muito grande, em áreas não Covid e mesmo com doentes que testem negativos, os profissionais de saúde têm que usar sempre máscara cirúrgica. E o doente também. Cá está, partindo do princípio que eu protejo as pessoas que estão à minha volta e as pessoas à minha volta que usam máscara protegem-me a mim. Portanto, temos estas 3 soluções. Os indivíduos com fatores de risco que estão em áreas não Covid, as pessoas usam sempre máscara cirúrgica mesmo nas áreas não Covid e o doente, as visitas também. Claro, muito bem. E a rotatividade das equipes que não se cruzem e reduz o risco de contágio entre os profissionais. Outra questão que lhe é colocada: qual a estratégia de gestão de resíduos produzidos pelo paciente em isolamento domiciliar e nas empresas? Olha, nós temos normas para isso que estão naqueles links que eu indiquei e, portanto, são normas muito extensas e as pessoas podem facilmente consultar e ver. Portanto, nós temos, por exemplo, não sei todas, eu sei no meu hospital e, portanto, o espólio nós guardamos em 2 sacos, os sacos depois têm que ser manipulados com equipamentos de proteção individual, têm que demorar alguns dias para ser submetidos a uma desinfecção. Portanto, nós temos toda essa informação e todo esse normativo em documentos no site da Direção-Geral da Saúde. Que partilhou há pouquinho. Sim. Excelente. Agora a Valéria pergunta: como está organizado o covidário? Está inserido dentro dos hospitais? Como é feito o circuito dos outros doentes? Nomeadamente, como é que está organizado o serviço de urgência face a esta pandemia? Olha, é uma excelente pergunta e eu por acaso tive responsabilidade na organização de vários covidários, portanto chamemos de covidários áreas dedicadas ao Covid, serviço de urgência nos hospitais. O ideal é serem áreas diferentes da urgência hospitalar para o não Covid. E, por exemplo, no meu hospital, o que é que nós fizemos? Nós temos por acaso uma zona comum que é só para os diretos que precisam de reanimação, em que temos 2 salas, em que uma são à proximidade dos circuitos, mas no restante circuito há uma zona próxima, são separadas 50 metros, portanto, mas são portas diferentes, para o SU covidário e para o SU não covidário. E temos uma zona de rastreio à entrada inicial que faz a divisão das pessoas. E, portanto, e depois no SU covidário, nós aí, portanto, são pessoas com queixas respiratórias e suspeita, nós temos 2 preocupações. Quem entra lá não pode correr o risco de, nem, no caso de ser negativo, ficar doente, no caso de ser positivo, transmitir a doença a outros doentes, podem haver lá doentes negativos. E os profissionais de saúde estão sempre totalmente equipados para se proteger. E identificamos, se for ver algumas imagens que estão disponíveis nos órgãos de comunicação social portugueses, nós temos aquilo que se chama as 3 zonas. Temos zonas limpas, verdes, temos zonas possíveis de contaminação, que são as zonas amarelas, e temos zonas onde estão doentes positivos, que são as zonas vermelhas. E de acordo com cada uma destas zonas, nós temos procedimentos específicos que fazem com que, inclusivamente, o nível de equipamento de proteção individual seja adaptado. Portanto, resumindo a resposta, nós temos, idealmente, zonas separadas na urgência para o SU Covid e os doentes não Covid. Mas, de qualquer maneira, mesmo na zona não Covid, o profissional de saúde está sempre protegido. Porque há pessoas assintomáticas e que muitas vezes só depois do teste é que nós sabemos que eram positivas. Portanto, o profissional de saúde tem que estar sempre protegido. E o doente, quando entra, coloca uma máscara cirúrgica, mesmo que não seja suspeito de Covid. Muito bem. Uma pergunta pertinente do Frederico, que levanta a questão que a mim também me deixou curiosa: na estratégia 80-15-5,
quais são as estratégias terapêuticas que previnem a evolução de casos para o grupo de 15 e de 5? Basicamente, isto prende-se com o facto de ter dito, se as coisas forem bem feitas, provavelmente não serão 15, serão 12 ou 13, porque reduzimos o risco em cada um dos grupos. Ora bem, vamos começar pelos 80. O que é que as pessoas fazem em casa? Fazem terapêutica de suporte, fazem hidratação e fazem vigilância. Um aspecto que nos parece essencial na vigilância, não sei se é possível fazer em Moçambique, é a oximetria. O que é que isto nos permite fazer através da oximetria? Identificar precocemente doentes que começam a ter hipoxémia e esses doentes são rapidamente transferidos para os hospitais. Portanto, em casa, os doentes só fazem medicamentos de suporte, não fazem terapêutica com hidroxicloroquina, com lopinavir, ritonavir. Nunca fazem. Fazem paracetamol, fazem hidratação, fazem repouso e fazem vigilância. E, sobretudo, fazem uma coisa essencial: não transmitem a doença a outras pessoas. E se nós detectarmos, por exemplo, precocemente, o segredo da vigilância em ambulatório é a detecção precoce de critérios de gravidade. É o doente que tem febre e volta a ter febre, é o doente que tem febre persistente mais de 2 dias, é o doente que tem agravamento da tosse e é o doente que, por exemplo, tem uma saturação normal 97, 98 e depois começa a ter 96, 95. Esse doente vai logo para o hospital. No hospital, nós, na nossa norma de tratamento habitual, nós temos que os doentes com pneumonia, e de acordo com o protocolo clínico de avaliação da eficácia e da toxicidade, alguns deles farão hidroxicloroquina, outros farão hidroxicloroquina com azitromicina e outros farão hidroxicloroquina com lopinavir, ritonavir. Portanto, nós aqui utilizamos alguns destes fármacos em associação, sempre, no caso da utilização da hidroxicloroquina, com a monitorização do intervalo QT, para evitar toxicidade cardíaca. E, na dúvida, este medicamento é suspenso. Fazemos muitas vezes a azitromicina, quer oral, quer endovenosa, em associação, e podemos associar o lopinavir, ritonavir. Isto está na norma 004, se forem à norma 004, um dos anexos, estão lá as terapêuticas. E aqui sim, o que nós vimos, e por exemplo, as pessoas às vezes criticam a utilização do lopinavir, ritonavir, com base num estudo publicado no New England Journal of Medicine, e nós avaliámos em Portugal essa situação e chegámos à conclusão que, por exemplo, o estudo do New England Journal of Medicine, que não aconselhava a utilização do lopinavir, ritonavir, tinha um tempo médio de início terapêutico ao 13º dia e numa população que estava já muitas vezes sobre ventilação mecânica. A nossa recomendação é numa fase mais precoce, nós habitualmente estes doentes começamos ao 6º, 7º dia e formas muito mais ligeiras de doença. São doentes que para nós basta o critério de ter uma relação PO2-FiO2 abaixo de 300. Portanto, muitas vezes uma pequena lesão pulmonar que na maior parte dos casos também documentamos por TAC, tenho que admitir. E portanto esta terapêutica iniciada precocemente com terapêutica de suporte, oxigênio, hidratação, antipiréticos, muitas vezes e monitorização clínica apertada, como é lógico, condiciona que a evolução do doente seja favorável e já não tenha tanto risco de ir para os cuidados intensivos. Nos cuidados intensivos já fazemos alguns outros fármacos, sempre no âmbito de protocolos clínicos de monitorização da efetividade e da toxicidade, e alguns desses protocolos que estamos continuadamente a rever, e neste caso será a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos que os revê, que é um grupo de trabalho que também eu faço parte. Temos aí já propostas de intervenção que incluem outros fármacos, como por exemplo o remdesivir, que agora tem recentemente 2 estudos no New England Journal of Medicine com resultados contraditórios, o tocilizumab, em alguns doentes poder-se-á ponderar a utilização de glicocorticoides, e muitas vezes outra coisa que nós utilizamos é, por exemplo, a anticoagulação, porque muitos destes doentes têm depois indicadores de coagulopatia e que nós temos que utilizar heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica. Portanto, temos assim, mesmo sem termos ainda a segurança do que fazer, de uma forma ponderada, nós fazemos todos estes fármacos, monitorizando a eficácia e a segurança e, sobretudo, muita monitorização clínica e muita terapêutica de suporte. Muito bem. Outra questão pertinente, em relação aos critérios de alta, é obrigatória a negatividade dos testes?
Quem coloca a questão levanta um problema, é a elevada procura, pronto, no fundo, o elevado aporte de doentes, a demanda dos doentes, como se diz em Moçambique, poderá dificultar a gestão do internamento se considerar como fundamental a negatividade do teste para permitir a alta. Não consideramos fundamental a negatividade do teste para ter alta. Nós consideramos fundamental para ter alta temos estabelecemos critérios de alta precoce que estão na norma 004 e esses doentes podem ir para casa, cumprem as medidas de saúde pública e de vigilância na plataforma Trace Covid e, se possível, e habitualmente tentamos fazer que isso aconteça, o doente desloca-se de casa a um centro de diagnóstico para fazer então a confirmação da negatividade. Nós temos basicamente dois critérios. Os critérios de cura microbiológica baseiam-se, independentemente do doente estar. O doente esteve internado, está pirética há mais de 48 horas, está a evoluir favoravelmente, mas ainda não está totalmente sem sintomas, mas pode ir para casa e é vigiado em casa. E o que é que depois nós fazemos? Geralmente, ao fim de 2, 3 dias da pirexia e de resolução total dos sintomas, nós, para termos o critério de cura microbiológica, fazemos 2 aragatuas no intervalo de 24 horas e consideramos curado se ele for negativo nas 2 aragatuas. Atenção, muitas vezes encontramos indivíduos que estão completamente assintomáticos que ainda acusam positivo e às vezes acusam positivo ao 20º, 25º dia, 28º dia. Portanto, as coisas não são assim tão simples. Nos doentes que não tiveram critérios de internamento, nós, para pouparmos em zaragatoas, fizemos uma revisão recente na norma 004 e neste momento propomos só uma zaragatoa para confirmar a negatividade. Antigamente fazíamos 2 e agora propomos uma. Nem sempre isto é execuível e por isso é um dado que aparece no nosso boletim epidemiológico, que é o número de recuperados. Hoje o número de recuperados prende-se precisamente com os doentes que até há meia dúzia de dias, a norma 004 foi atualizada, salvo erro, no dia 23 de abril, portanto hoje é 23 de abril, ela foi atualizada há 2 dias, salvo erro. E o que eu queria dizer é que antigamente tínhamos de ter para a recuperação as duas aragatuas negativas no intervalo de 24 horas. E nem sempre conseguíamos fazer e nem sempre os doentes tinham as 2 negativas. E daí o número de recuperados, que em Portugal ronda aos 1000 e tal, ser bastante inferior ao número de pessoas que têm critérios de cura clínica. Muito bem. Eu tenho aqui dezenas de perguntas. É evidente que não temos hipótese de fazer todas, mas eu sossego os colegas dizendo que muitas delas, pelo que eu me estou a perceber, terão oportunidade de voltarem a ser feitas nas sessões futuras, porque provavelmente até se adequam um pouco mais aos temas das sessões que temos planeadas no futuro. Eu aproveitava agora aqui mais uma para colocar ao professor Filipe e que é a seguinte: como Portugal conseguiu testar muito, ou seja, como aumentou a sua capacidade de testagem? Pergunta o Persílio. Obrigado, Persílio, já agora. O que eu posso dizer é que já agora, até na sequência do que foi dito pela professora Carla Rego, muitas das perguntas têm respostas nas normas da Direção-Geral da Saúde e, portanto, aconselho-vos vivamente a pelo menos 2, 3 normas. A norma da estratégia que eu apresentei, a 004, a norma da utilização dos equipamentos de proteção individual e, se quiserem acompanhar mais, existe uma norma de ambulatório com todos estes critérios. Nós temos muitas normas e estas normas vão sendo atualizadas, às vezes até são normas a mais e uma pessoa já nem se lembra que tem uma norma para justificar algumas respostas, mas pronto, é preferível normas a mais do que normas a menos. E em relação à nossa capacidade, a nossa capacidade prende-se muito com o envolvimento da sociedade civil, foi aquilo que eu disse há bocado. A nossa academia universitária percebeu que havia uma situação de contingência e de emergência nacional e que tinha necessariamente que também ser parte da solução. Eu como profissional de saúde em Portugal posso dizer que eu estou espantado com a generosidade e a bondade e o envolvimento, a dádiva das pessoas. Posso-vos dar milhares de exemplos. Por exemplo, eu no outro dia, há 2 dias, telefonei para um restaurante e quis fazer um almoço na minha unidade com os meus colegas e fiz uma chamada de takeaway
para um restaurante que faz takeaway perto do meu hospital. Quando a proprietária soube que ia levar ao meu hospital comida, ela fez questão de desoferecer o almoço. Eu ia a pagar com o meu cartão multibanco e a senhora disse assim, não, os senhores são médicos, são profissionais de saúde, estão aqui. Eu vim cá de propósito, foi a senhora, a dona do restaurante, que veio de propósito ao meu hospital oferecer a comida. Eu fiquei espantado. À noite houve outro restaurante que foi lá oferecer comida às pessoas. Portanto, quer dizer, a dádiva das pessoas é impressionante. A generosidade, a bondade. Em relação aos testes, o que é que aconteceu? Os restaurantes deram comida, como é lógico. Muitas fábricas passaram a fazer máscaras e a academia passou a fazer testes de biologia molecular. E posso lhe dizer que a Fundação Gulbenkian, de Ciências, o Instituto de Medicina Molecular, fizeram um consórcio com outras instituições e iniciaram um protocolo de desenvolvimento e de capacidade de resposta que, salvo erro, neste momento, ele já tem a capacidade de fazer pelo menos mais 1200 testes de biologia molecular, passado poucas semanas do seu início. Portanto, são mais 1200 na área de Lisboa, as instituições da academia na área do Porto também passaram a fazer, e de um momento para o outro nós passamos a ter alguns milhares. Neste momento devemos arrondar mais de 10 mil, 15 mil testes por dia que a gente tem capacidade para fazer, provavelmente a grande parte já em situação autónoma. Ainda não todos, mas provavelmente caminharemos para lá. Muito bem. Eu vou colocar-lhe uma última questão, porque a lista não tem fim, mas como digo, haverá ocasião no futuro em outras sessões de colocar a maioria das questões que aqui estão, porque prendem-se muito com orientação de doentes em ambulatório, internamento, terapêutica, outras manifestações do SARS-CoV-2 que não a parte pulmonar. Portanto, há temas nos próximos webinars que permitirão discutir com os colegas todas as questões aqui colocadas. Eu levantava só ainda dentro da questão dos testes, uma questão que foi colocada pelo Atílio, que diz assim: parabéns Portugal, taxa de mortalidade 3,3 muito próximo da Alemanha. Professor Frois, recomenda testar sem critérios? Ora, a resposta só é possível de acordo com o número de testes que uma pessoa tem. Toda a estratégia de utilização dos testes está condicionada pela capacidade de resposta dos testes. Se eu tiver 500 testes, tenho que utilizar de uma maneira. Se eu tiver 5.000 testes, tenho que utilizar de outra maneira. Se tiver 50.000 testes, utilizo de outra maneira. Portanto, essa resposta a prioridade é identificar, começar pelos doentes sintomáticos suspeitos, porque os doentes sintomáticos suspeitos são aqueles que têm que ser identificados para serem estratificados em termos de necessidade de internamento ou não, e no internamento é fundamental a gente conseguir separar os doentes positivos dos negativos para evitar a contaminação cruzada, e são esses doentes, os suspeitos que têm sintomas, muitas vezes são os principais responsáveis pela disseminação da doença na comunidade. São estes que transmitem a mais. Portanto, temos que primeiro focar nestes. Se formos tendo mais, há um outro grupo essencial, profissionais de saúde. Se ainda tivermos capacidade de ir mais, podemos ir aos assintomáticos. Portanto, Moçambique tem que adaptar aquilo que Portugal fez a partir de março, que é os números de testes, a quem é que a gente testa. Nós agora, com os números que a gente tem, já alargámos já alargámos aos lares, já alargámos a profissionais de saúde, temos essa capacidade. No início não tínhamos, e no início, como não tínhamos, tivemos que fazer a prioridade, e a prioridade era casos com sinais e sintomas, portanto, casos sintomáticos suspeitos, e muitos deles até com alguns critérios de gravidade e que precisavam de serem internados, para precisamente estabelecermos melhor as divisões nas zonas de internamento. Portanto, a resposta depende de quanto vocês têm. Claro. E agora prometo que é a última questão, mas não resisto a colocar esta, porque tem a ver com as máscaras que há pouco se falou. Sim. Pergunta o Franz Mastamba. Boa noite, gostaria de saber se as máscaras de fabrico local têm segurança comprovada para uso pelos profissionais de saúde no setor de trabalho, e já agora ligo a uma questão colocada pela Iselina, gostava que falassem um pouco sobre a questão do uso massificado das máscaras, prós e contras. Gostávamos de ouvir a sua opinião e eu prometo que esta será a última, porque temos que deixar perguntas para as próximas sessões. Olha, primeiro, nós nos hospitais só usamos equipamento médico. Portanto, estas máscaras
de utilização não médica na comunidade não são utilizadas em ambiente hospitalar, em ambiente de cuidados de saúde primários. Portanto, nós aí temos material certificado pela União Europeia, e temos sempre, no mínimo, máscaras cirúrgicas, depois temos o FFP2, depois temos o FFP3, depois temos óculos, viseiras, temos isso tudo. Portanto, primeiro, no tratamento dos doentes a nível hospitalar, há produto certificado como dispositivos médicos. Fora do circuito hospitalar, nós não temos máscaras cirúrgicas para dar à população toda, e o que nós fizemos, parece-me também pode ser útil para países como Moçambique, foi estabelecemos um conjunto de certificações e homologações para que várias entidades, várias indústrias, pudessem começar a fazer as suas máscaras e concorrer a um laboratório de certificação para validar a sua utilidade. Portanto, isso é um processo que em Portugal é coordenado por uma entidade chamada CITEV e Infarmed. Portanto, o Infarmed, que é o Instituto da Farmácia e do Medicamento em Portugal, e o CITEV tem um processo de homologação e certificação de máscaras não médicas, de máscaras comunitárias, precisamente para garantir uma maior eficácia. E como o Dr. Miguel Guimarães já referiu, a maior parte das máscaras que garante a maior proteção tem que geralmente ter algodão, poliéster e muitas vezes diferentes camadas, mas é uma preocupação muito grande em Portugal, e isso motivou este programa de certificação da qualidade das máscaras através destas duas estruturas que eu falei. E em relação à utilização massificada das máscaras da Ezeline Francisco Duvan, eu também tenho aqui a pergunta, também li. Prós e contras, não é? É verdade, eu vou-lhe explicar os prós e os contras da utilização da máscara, e penso que foi precisamente por estes prós e contras que só no dia, se não me engano, 8 de Abril, o European Centers for Disease Control emitiu a recomendação final sobre a possibilidade de utilização de máscaras comunitárias na população a nível europeu. E porquê? Porque nós temos que perceber que, primeiro, vamos falar dos prós. As máscaras podem não ser muito eficazes, mas têm provavelmente algum grau de eficácia de acordo com a sua composição. Daí a necessidade de certificação. Os contras das máscaras têm a ver com o facto das pessoas poderem interiorizar que, pelo facto de usarem a máscara, estão sempre protegidos e não precisam de usar mais nada. Não, não. A máscara é um complemento, não é uma substituição de nada. Quem usa a máscara tem que saber utilizar a máscara, pô-la e tirá-la de acordo com as normas. Portanto, nós termos naquele site que eu vos falei, Máscara para Todos, temos lá isso tudo explicado. A máscara tem que ser, no caso comunitário, tem que ser lavada, reutilizada de acordo com aqueles preceitos, não é lavar com água fria e pensar que aquilo fica limpo, não, aquilo tem preceitos de desinfecção, e a utilização da máscara não elimina a lavagem das mãos. Quando nós estamos sem máscara, o cobrir a boca e o nariz quando tossimos ou espirramos, e o distanciamento social. Portanto, a máscara é um complemento de todas as outras medidas e que tem um conjunto de instruções de utilização para ser optimizada. O exemplo mais concreto da vantagem da utilização da máscara e da sua correta utilização é, à semelhança da máscara, nós também, para lavarmos as mãos com segurança, temos que as lavá-las durante 20 segundos. E a maneira que nós encontramos em Portugal de ensinar às pessoas da importância da lavagem das mãos com um procedimento que tem uma determinada sequência e uma determinada duração nós ensinamos os diferentes passos e é 2 vezes cantar a canção dos parabéns. Cada canção dos parabéns, do parabéns a você, nesta data, dura 10 segundos, portanto canta-se 2 vezes, com uma sequência de lavagem das mãos, palma com palma, palma com dedo, dedo com dedo, conchinha de dedos, polegar, polegar e punho. Portanto, temos uma sequência e, portanto, da mesma maneira que nós lavamos as mãos com essa sequência, temos que perceber que a utilização da máscara respeita preceitos. E se não os fizermos, estamos a utilizar mal a máscara e é uma utilização contrária à sua utilidade. Muito bem, nós ficaríamos aqui a conversar a noite toda.
só que em Moçambique neste momento já são 11h30 da noite, 23h30. Foi um privilégio esta primeira sessão do Learn Formose sobre Covid-19, partilhada entre a Else Formosa, a Ordem dos Médicos de Portugal e a Ordem dos Médicos de Moçambique. Foi um privilégio ter aqui os senhores bastonários e ter o professor Filipe Frois, que partilhou connosco de uma forma abrangente, deu no fundo o pontapé de saída sobre o tema e que levantou já uma série de questões que vão servir de assunto para as nossas sessões futuras. Quero agradecer a todos os colegas que participaram, a todos os que colocaram questões. Tivemos perto de 50 questões que seria difícil responder a todas, e convidar-vos desde já para estarem presentes na sessão da próxima semana, que será o tema 2 deste grupo de 10, cujo título será a infecção por SARS-CoV-2 e a doença Covid-19, e teremos o privilégio de ver este tema abordado pelo seu professor Dr. Agostinho Marques. O professor Agostinho Marques é médico pneumologista, foi diretor da Faculdade de Medicina do Porto, foi diretor de serviço de pneumologia do Hospital de São João e é um excelente comunicador. Obrigado, senhores bastonários, obrigado, professor Filipe Frois, obrigada, colegas, até uma próxima, e foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos.